Faltam 30 dias para a prova do TSE Unificado e eu, Carolina Galbert, vou te falar o que eu faria se eu não tivesse uma organização dos meus estudos e tivesse que enfrentar essa reta final a toda para conseguir garantir a minha posse. Nesse momento de reta final, se você não tem um plano pré-estabelecido desde o começo, agora é aquela coisa do Deus nos acuda. E nada melhor do que encarar uma enxurrada de simulado nesses próximos 30 dias. Sem dúvida alguma, essa é a estratégia que eu estaria aplicando se eu não tivesse nenhuma organização, nenhum plano e eu precisasse fazer alguma coisa, fazer algum milagre nos 30 dias. Esse vídeo é um convite expresso para todos os mentorados que querem dar um jeito aí de melhorar nesses próximos 30 dias, utilizarem o estudo reverso ao seu favor, e a gente vai utilizar os simulados para isso. Para colocar em prática essa estratégia, você pode contar com o nosso combo de 5 simulados, tanto para o cargo do técnico judiciário da área administrativa, quanto para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Para estes 2 cargos, nós temos esses combos de 5 simulados que você pode estar fazendo aí nesses próximos 30 dias. Você vai adquirir esse simulado aqui embaixo, mas se você não gostar do material, você pode pedir a devolução do seu dinheiro em 7 dias. Então, adquire e pega o simulado 1, que a gente vai fazer esse vídeo aqui juntos. Nesse vídeo em específico, eu vou começar pela área de administração pública do simulado 1 do técnico judiciário da área administrativa. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui juntos. Aqui está, então, o nosso simulado 1 do técnico judiciário. Você consegue encontrar ele e baixar ele aqui no link que vai estar na descrição desse vídeo. Estamos aqui, então, no nosso concurso unificado 2024 do Tribunal Superior Eleitoral. Simulado 1, técnico judiciário, área administrativa. Carolina Galbert, aqui quem vos fala, professora de administração e também mentora para concurso público. Aqui a gente tem os nossos avisos de direito autoral e tudo mais, mas você vai baixar aí no seu nome mesmo, um pouquinho da minha história, e vamos para o que interessa. Aqui a gente começa a prova, então, com língua portuguesa, e a gente tem dividido aqui todos os assuntos: direito eleitoral, as disciplinas, né? Direito constitucional, direito administrativo, vou passando para vocês tudo, ó. Administração pública, que é a prova que a gente vai fazer hoje, gestão de pessoas, gestão de contratos, e aqui no final, quero mostrar para vocês que a gente traz os gabaritos com os links de questões resolvidas no QConcursos em sua maioria. Esse aqui é do TEC, por exemplo, porque a gente precisava de uma questão que era do TEC. E quando as questões são inéditas, ela traz também uma fonte aqui para você saber de onde que a gente tirou esse gabarito, tá? Mas agora a gente não quer copiar gabarito. Eu sugiro que você baixe agora o arquivo e vá fazer pelo menos a prova que eu vou resolver aqui contigo, tá? Então, baixa o arquivo, dá uma pausinha no vídeo e volta aqui assim que tu tiveres feito essa prova de administração pública. Caso você se conheça e fale assim, Carol, se eu deixar para voltar depois eu não vou voltar, então vamos resolver junto, que a gente já mata isso aí, já faz esse estudo conjunto. Então, estamos aqui na nossa prova de administração pública, simulado 1, e vamos lá. Acerca das estruturas organizacionais e sua aplicação, a administração pública julga o item que se segue. A departamentalização por processos propicia otimizar o arranjo físico e o uso de recursos, embora se caracterize por baixa flexibilidade para mudanças organizacionais. Isso aqui está certo, tá? Falando em departamentalização por processos, eu vou aproveitar que eu sou professora de administração e consigo explicar um pouco para vocês essas questões, e eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui. A departamentalização por processos é aquela que vai ter uma etapa em que, por exemplo, se corta a camiseta, se corta o tecido, faz o formato da camiseta, na outra se costura a camiseta e na outra se estampa. Esse arranjo físico, ele otimiza esse arranjo físico, né? Esse tipo de departamentalização otimiza o arranjo físico, faz com que o teu espaço de fábrica seja melhor utilizado e garante um melhor uso dos teus recursos, porque não tem tanto desperdício. Tá ali a mesa, né? O setor que faz o corte, depois já vem para cá para costura, então tem essa otimização mesmo. Porém, se caracteriza por baixa flexibilidade para mudanças organizacionais. Quando o layout está bem desenhado, já está ali funcionando muito bem, fica ruim de mudar. Imagina fazer uma mudança lá no departamento de costura da camiseta. Pô, mas aí isso vai influenciar também o departamento de corte, que mandava essa camiseta para lá, e também o departamento de estampa, que pegava essa camiseta que estava pronta. Então fica ruim. Por isso, traz uma baixa flexibilidade para mudanças organizacionais, e essa questão está correta. Vamos para a questão número 2. Julgue o próximo item a respeito das funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle.
Por meio do planejamento, definem-se os objetivos e decide-se sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-lo adequadamente, dividindo-se o trabalho, atribuindo-se responsabilidade às pessoas e estabelecendo-se mecanismos de comunicação e coordenação. Gente, o nosso processo administrativo, ele envolve o processo de a função planejamento, organização, direção e controle. São essas 4 funções que estão dentro do processo administrativo. Aqui ele está falando que, por meio do planejamento, define-se os objetivos e decide-se sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente. A parte de definição dos objetivos está correta. Agora, quando a gente começa a falar em alocação de recursos, né, dessa divisão de tarefas, nós estamos falando em departamentalização, por exemplo, e a gente está falando da função organização e não mais planejamento. Para alcançá-los adequadamente, dividindo-se o trabalho. Essa divisão de trabalho também acontece na departamentalização, então a gente está falando da organização, atribuindo-se responsabilidade às pessoas e estabelecendo-se mecanismos de comunicação e coordenação. Comunicação e coordenação, nós já estamos falando em direção, tá? Então, já é outra função aí do nosso processo administrativo. Essa questão aqui, 52, ela está errada, tá? Então, está errada porque o planejamento estaria certo até aqui. O restante não está combinando com ela. Com relação à gestão da qualidade, julgue o item a seguir. No processo de qualidade total, então a gente está falando de qualidade total, é necessário que a auditoria dos sistemas de qualidade englobe, além do processo produtivo da própria organização, os seus fornecedores de materiais. Quando a gente está falando em qualidade total, sim, nós temos que nos preocupar também com os fornecedores de materiais. Isso é o que vai te dar dúvida aí na hora da prova, quer dizer, daria se você não estivesse assistindo esse vídeo, mas agora a gente está tirando essa tua dúvida. Não existe, então, uma pausa só no que está dentro da minha organização. Se eu estou falando em qualidade total, eu tenho que olhar para toda a minha cadeia. Toda a minha cadeia também vem lá os meus fornecedores e eu preciso também passar por auditorias nesses processos fornecedores. Então, a questão 53 está correta. Agora vamos para 54. O diagrama, eu vou pular essa parte aqui, tá? Quando for importante ler, eu leio essa introduçãozinha, senão eu já vou para a questão direta. O diagrama de Pareto sugere atenção aos elementos críticos do processo, pressupondo que poucas causas são responsáveis pela maior parte dos problemas. O que é o diagrama de Pareto? O diagrama de Pareto nos diz justamente que 80% dos problemas são gerados por 20% das causas. Ao tempo todo a gente pode aplicar essa métrica. 80% dos alunos não vão passar nos concursos. Não, peraí, deixa eu pensar. 20% dos alunos são os que trazem 80% das aprovações, enquanto 80% dos alunos não se aprovam, não geram resultado. Isso aí é bem normal, essa colocação de comparação em 80-20. Se trouxesse um pouquinho mais detalhado, Pareto a gente fala em 80-20, tá? Vamos para 55. Em uma organização, o planejamento ocorre em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Beleza, essa aqui é a parte da introdução. Vamos para o que importa. O planejamento tático concentra-se em um nível médio de decisão e é caracterizado como um plano de longo prazo. Ai, gente, minha veia de professora já quer mostrar aqui para vocês um monte de desenho, mas senão esse vídeo vai ficar longo demais. Prometo fazer para vocês algumas aulinhas de administração aqui também, explicando esses detalhes, tá? O planejamento tático concentra-se em um nível médio de decisão. Essa parte tá ok, é isso mesmo. Nós temos o estratégico na cúpula, o tático no meio e o operacional embaixo da pirâmide. E é caracterizado como um plano de longo prazo? Não. Quem trata dos planos de longo prazo é o planejamento estratégico. Portanto, questão 55, gabarito errado. Vamos para 56. A análise SWOT é uma importante ferramenta de apoio ao diagnóstico organizacional, que permite a uma organização identificar pontos fracos para alcance dos seus objetivos, como, por exemplo, vamos lá para cima, detectar... Opa, meu Deus do céu, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Detectar a impossibilidade de acesso às matérias-primas disponíveis no mercado e necessárias à realização do seu negócio. Olha só. Vamos lá. Se eu estou falando da minha dificuldade em acessar, ele não deu muitas informações aqui pra gente, se é porque ele não tem dinheiro para acessar, se é porque ele não tem, por exemplo, uma forma
de contrato que abrange essa forma que ele poderia pegar essa matéria-prima, ou se é porque ele não tem uma máquina para ir lá extrair o minério que ele precisava de matéria-prima. Ele não fala, ele só fala que tem a impossibilidade de acesso à matéria-prima. Isso é uma fraqueza minha, porque essa matéria-prima, ela existe no mundo. Sou eu que não tenho a força o suficiente para ir lá pegar ela. Portanto, essa questão está correta, porque ela fala que isso é um ponto fraco da administração, tá? Daqui dessa organização. Só lembrando rapidamente da análise SWOT, nós temos forças e fraquezas que dizem respeito ao nosso ambiente interno, ou seja, diz respeito à minha organização, ela é forte, ela é fraca, e nós temos as ameaças e oportunidades. Se são coisas que dizem respeito ao ambiente externo, que não estão no meu controle, são ameaças e oportunidades. E é essa brincadeira que essa questão quis fazer com você. Ela quis te perguntar se impossibilidade de acesso à matéria-prima era uma coisa interna ou uma coisa externa, porque realmente, né, pode dar essa dúvida. Mas, se a matéria-prima existe no mundo, está disponível no mundo, eu que estou com impossibilidade de acesso, é uma fraqueza minha, diz respeito ao ambiente interno, e a questão, então, fica correta. Item 57 da nossa prova. Os conselhos de gestão estão inseridos na estrutura do Poder Executivo e são subordinados à secretaria pertinente ao tema ou área de que tratam. Os conselhos de gestão, gente, eles dizem respeito à participação da sociedade no processo de decisão. Por isso, essa questão se torna errada quando ela fala de subordinação. São subordinados. Não são subordinados, tá? O conselho de gestão não está subordinado às secretarias. Se não fosse isso, poderia estar correto, mas essa questão da subordinação nos torna essa assertiva incorreta, errado o gabarito, então. Vamos para 58. Regido pelos princípios constitucionais explícitos, e agora? A qualidade da gestão pública deverá pautar-se em um modelo de excelência em gestão, o tal do MEG, focado em resultados. Sim, o MEG, gente, ele traz uma visão mais moderna para a administração pública. Modelo de excelência em gestão, você deve dar uma pesquisada nele, porque ele realmente costuma aparecer nas provas. Então, o MEG, ele tem esse foco em resultado, o que torna a nossa assertiva correta. Vamos para 59. Por que isso aqui eu estou falando? Só porque eu introduzi e não terminei o raciocínio. Por ter essa visão mais moderna, toda vez que a gente está pensando em algo mais moderno, a gente faz uma gestão por resultados. Então, faz essa associação. O MEG, Modelo de Excelência em Gestão, é focado em resultados, sim. E deve faltar aqui a administração pública quando a gente fala em qualidade. 59. Diferentemente das organizações privadas, as organizações públicas são regidas pela supremacia do interesse público e pela obrigação da continuidade da prestação do serviço público. Gente, aqui a gente começa a falar das divergências, né? Isso aí também cai bastante em prova e você vai utilizar em outros concursos também, se você quiser fazer outros. Porque a sua posse você vai garantir no TSE, mas de repente você quer fazer outros depois. Mas vamos lá. Diferentemente das organizações privadas, as organizações públicas são regidas pela supremacia do interesse público e pela obrigação da continuidade da prestação do serviço público. Essa questão deixa dúvida, tá? Por causa dessa palavra obrigação. Pelo menos quando eu vejo ela, é isso que eu sinto de dificuldade nela. O resto está muito claro e simples, mas vamos falar do claro e simples depois dessa palavra obrigação. As organizações privadas, quando a gente está falando dessas divergências, eles querem nos trazer, assim, ó, o foco de que essas organizações têm fins lucrativos, pensam em dinheiro. Então, sempre vai ser essa diferença, tá? Enquanto as de cunho público não têm esse foco no dinheiro em si. Quando a gente fala em supremacia do interesse público, sim, as públicas vão pensar na supremacia do interesse público, enquanto as organizações privadas estão pensando na sua própria manutenção nessa vida, digamos assim, para elas não falirem. Então, elas estão pensando no próprio umbigo. Então, essa parte está correta, e pela obrigação da continuidade da prestação do serviço público. Existe um princípio da continuidade da prestação do serviço público. E aqui, talvez resbale um aluno que sabe muito, porque este princípio, ele pode ser sopesado, digamos assim, ele pode ser dirimido um pouquinho, quando a gente fala de não ter uma contraprestação. Por exemplo, se você tem aí o serviço público de luz e você não paga luz, em algum momento isso não vai ter a continuidade da prestação desse serviço. Mas isso aí é saber demais. E como a gente está em administração pública, a gente não está aqui falando de
características do serviço público lá no direito administrativo, essa alternativa está correta. Então, pensando de uma maneira mais genérica, sem entrar nessas nuances da obrigação da continuidade, a gente fala que sim, é obrigatória essa continuidade, tá? Então, a gente mantém como correto esse gabarito. Isso aqui é importante, porque se você não soubesse, tá tudo bem, você vai aprender agora. Tá? Então, você aprendeu agora que nesse contexto que nós temos de convergências e divergências entre gestão pública e gestão privada, não tem problema a gente falar em obrigação da continuidade da prestação do serviço público. Vamos para a questão 60. Para ser competitiva como uma organização privada, uma organização pública deverá ter como foco principal os interesses particulares e individualizados de cada cidadão. Tá errada essa questão. Por quê? A organização pública, ela não tem que ter interesse nos interesses particulares. Ela vai obedecer justamente à supremacia do interesse público. Então, falar que para ela ser competitiva, ela vai ter que se dobrar aos interesses particulares é mentira, tá? Ela vai estar sempre focada não na individualização de cada cidadão, mas sim em formas de gestão mais eficientes, claro, mas não pode esse negócio do foco principal, o interesse particular, ferrou, tá? É isso que torna essa assertiva errada. Vamos então para a questão 61. Entre outros aspectos, a gestão pública diverge da gestão privada, porque em sua totalidade, os princípios regentes daquela não são aplicáveis a esta. Totalidade é o que torna a nossa questão errada, né? Então, dizer que não tem nada que diz de convergência entre gestão pública e privada, está pedindo para a gente colocar um gabarito errado, pelo amor de Deus. Se a gente estuda as convergências e divergências da administração pública para a privada, não é totalidade dos princípios que não vão se aplicar. Né? Essa aí foi para a gente, pelo menos, garantir um pontinho aí na prova. Tanto as organizações públicas quanto as privadas buscam a sustentabilidade. Maravilha, lindo. As privadas buscam a sustentabilidade dos seus negócios, do seu próprio umbigo. E as públicas buscam o desenvolvimento da sociedade. É exatamente isso aqui, tá? Então, isso aqui é ótimo para você ter em mente, porque pode aparecer de novo. É a grande questão quando a gente fala em convergência e divergência aí de administração pública e privada, e dentre as organizações públicas e privadas. As privadas, elas pensam na sustentabilidade do seu negócio, enquanto a pública vai ter esse foco já externo para toda a sociedade. Vamos mais uma? Deixa eu ver aqui se a gente vai mais uma. Vamos terminar essa aqui que fala de administração pública e privada, essa diferença. A semelhança das organizações privadas, a administração pública utiliza estratégias de segmentação de mercado, estabelecendo diferenciais de tratamento para clientes preferenciais. Como é que a gente vai falar em administração pública falando em diferencial tratamento para clientes preferenciais? Isso aqui estaria completamente equivocado quando a gente pensa em administração pública, gestão pública, cidadãos, tá? Então, a gente não vai ter tratamento diferenciado. Lembra que a nossa administração pública vai ter, em princípio, o princípio da impessoalidade. Os processos de tomada de decisão na esfera pública geralmente são mais lentos que na iniciativa privada, pois estes processos sofrem a influência de variáveis de ordem política. Tá mentindo alguma coisa aqui? Não tá, né? Não está mentindo. Então, realmente, os processos de tomada de decisão na esfera pública são mais lentos. E isso se diz respeito a essa variável de ordem política. Ai, gente, vou só mais uma aqui porque é da minha parte da administração, tá? Da administração que eu dou aqui. Então, eu vou trazer aqui mais essa questão e a gente deixa o restante da administração aí para trazer no próximo vídeo. Mas, no que diz respeito a SWOT e tal, e planejamento, a análise de cenários, principalmente o prospectivo, não objetiva eliminar as incertezas de eventos futuros na empresa, mas organizá-las e reduzi-las a um número administrável de opções. A gente não tem como eliminar incertezas, tá? Então, falar em eliminar incerteza é migué, é mentira, não vai estar certa a questão. Então, a gente está falando aqui que a gente vai reduzir a um número administrável de opções. A gente vai conseguir, então, fazer com que este cenário prospectivo, que vai me trazer um cenário à frente, eu vou projetar esse um cenário à frente, ele vai me trazer, então, um número reduzido de opções para facilitar a minha administração e diminuir as minhas incertezas. Tá bom? Então, galera, olha só, esse aqui é o nosso simulado. Eu corrigi a parte de administração para vocês, porque, como eu sou professora dessa área,
fica mais tranquilo para mim. Mas o grande ponto é o seguinte, vamos pegar um tema que eu não sei nada, direito, qualquer direito aqui, vamos ver o que aparece. Português ainda a gente arranha, né? Vamos para o direito constitucional. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a defesa da paz como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ô, gente, eu não sei nada de constitucional, mas eu sei, mas vamos lá. Digamos que eu não soubesse, eu sei também, tá? Cara, defesa da paz, será que é? Eu lembro que tá lá no artigo 1º ou 4º, vou dizer que é, mas não é, tá? Mas vou dizer que é. Beleza, daí eu vou errar essa questão e aí eu vou aqui, ó. Quer dizer, eu vou colocar aqui meu gabarito, vou botar que é, tá? Certo. 36 certo. Aí eu vou vir aqui no meu gabarito, ao finalizar minha prova, e vou ver que ele tá errado. E vou abrir aqui o link da questão já, certinho o link da questão. Vou abrir aqui com o meu login, com o meu usuário, e já vou ver o que aconteceu nessa questão. Poxa, mas eu botei que era errado. O que aconteceu? Aqui, se você tem o que concurso, você já vai ter aqui a resposta, tá? O que é o caso aqui? É que os fundamentos é o Sociediva Plu, né, gente? E quando a gente tá falando ali no... Não lembro mais nem o que a questão tava perguntando, deixa eu ver. A defesa da paz, ela já fala sobre os nossos princípios internacionais, tá? Então, princípios internacionais, a gente tem a defesa da paz, mas não é uma questão de fundamento, como dizia a nossa questão do nosso simulado. Então, assim, ó, você vai conseguir fazer esse estudo já abrindo questão, já abrindo os professores comentando no que concursos aqui, ou tendo a referência aqui da questão, se ela for inédita, tá bom? Então era isso que eu queria te dizer. Eu quis te trazer essa alternativa para você focar os seus próximos 30 dias muito focados, né? Passar ele bem focadíssimo, focadíssimo, para que você tenha um bom resultado aí na prova do TSE unificado no dia 9 de dezembro. A gente tem 30 dias para essa prova e eu tenho certeza que ainda tem muita diferença que você pode fazer, tá bom? Então, é isso que eu faria. Meus mentorados estão mais do que autorizados a atrasar metas. Se for para fazer simulado, pode fazer, tá? Bota um monte de simulado aí e vai aplicar esse estudo reverso para garantir a tua posse o quanto antes, tá certo? Então, meu nome é Carolina Galbert, você pode se inscrever aqui no canal para sempre ficar ligado nessas notícias que eu trago para vocês, nessas dicas de prova, nas aulas. Também quero trazer para cá algumas explicações da parte de administração pública e geral. E também espero você lá no meu Instagram, no Galbert Carolina, onde eu estou sempre ativa. Um beijo e até mais!